a decepção, o desconforto são ótimas ferramentas de aprendizado. Mas muita gente não entende isso. Deus me colocou em um lugar muito interessante na vida, onde fez do inferno meu professor. Divulgar sua mensagem, foi nas redes sociais, começou a compartilhar vídeos. Quando começou a fazer isso? Bem, tenho falado com as pessoas há vários anos e não queria realmente fazer algo em grande. Eu tenho uma mentalidade muito diferente da maioria das pessoas. De qualquer forma, não sou grande nas redes sociais, mas depois percebi que Deus me colocou em um lugar muito interessante na vida, onde fez do inferno meu professor. Ele fez do inferno meu professor e muita gente não entende isso. Então, estou tentando dar às pessoas um processo de pensamento diferente da vida, onde o fracasso, o inferno, a decepção, o desconforto são ótimas ferramentas de aprendizado. Mas muita gente não entende isso e muita gente nem vai entender essa entrevista quando terminar. Mas são esses poucos momentos da vida que você tem. Por exemplo, eu sempre falo sobre o que acontece em Rock 1 na Honda 14. Aquele clipe de 2 minutos e 13 segundos de Rock se levantando quando o Apollo derruba. Aquele clipe, quando eu estava passando por um momento ruim na minha vida, eu vi que eu queria ser. E ele não era um cara que ganhava. Ele não era um cara que ganhava em tudo o que fazia. Ele era apenas um cara que ficava se levantando depois de ser derrubado. Então eu percebi que aqueles 2 minutos e 13 segundos mudaram minha vida. Foi só isso. Eu vi algo que precisava ser no mundo em que eu vivia. Talvez minha história dê a alguém os 2 minutos e 13 segundos que precisam para mudar de vida. Milhões de pessoas vivem em um lugar muito confortável. Tudo bem, então não me escute. Mas muitas outras pessoas estão procurando por esses 2 minutos e 13 segundos. E eu poderia ser essa pessoa. Por isso eu comecei a compartilhar. Você falou sobre isso no início, eu gosto disso. Seu trabalho é ser o melhor que você pode, isso vai doer. A missão não é fazer você se sentir melhor. A missão é ser melhor e ter um impacto maior no mundo que você pertence. E parece que o fato de você entender isso, você quer se expor um pouco mais, vai fazer você alcançar mais pessoas e impactar mais pessoas ao invés de ficar sempre calado. É isso que você disse? Exatamente. Eu tive de encontrar um meio termo. Porque qual é o ponto? Todos nós temos uma história. E acho que todos somos professores. E se você não aprender algo e desenvolver o que aprendeu, qual é o sentido de viver? É desperdício. Sim, você está desperdiçando. Você tem todo esse conhecimento do que aprendeu. Alguns podem pensar que você é louco. Alguns podem colocar um título em você. Mas haverá alguns que dirão: quer saber? Eu precisava ouvir isso. Então você tem que se expor por eles. Então houve um despertar pra você nos últimos anos em que você disse: bem, eu não tô fazendo o suficiente, eu preciso me expor lá fora, eu não tô contando minha história, eu tô desperdiçando aspectos da minha vida e preciso melhorar? Recebi muitos e-mails e até então não sabia. Quando você vive sua vida, você não sabe o que acontece com as pessoas porque você está ocupado com a sua própria vida. Eu não sabia que minha vida era tão ruim como era, porque era a minha própria vida que eu estava vivendo. É assim que se vive. Mesmo, foi o que eu fiz. Até que eu comecei a receber esses e-mails de pessoas dizendo: quer saber? Você mudou a minha vida. Essa parte da sua história mudou a minha vida. Porque eu tenho tantas partes diferentes da minha vida que muitas pessoas se identificam com pontos diferentes. Talvez seja a parte da obesidade, talvez seja a parte do bullying, talvez seja a parte da dificuldade de aprendizagem, talvez seja a parte dos pais abusivos, seja o que for. Há tantas pessoas inspiradas pela minha história que comecei a receber esses e-mails e fiquei tipo, uau. E eu acredito muito em algo mais poderoso do que eu. Não sei o que é, mas não sou o fim de tudo. Então pensei, tenho que começar a fazer mais. Se estou tocando a vida dessas pessoas, poucas pessoas aqui e ali, talvez tenha de sair e fazer um pouco mais. História louca, cara. Livro sobre a sua infância, eu acabei percebendo que seu pai era muito abusivo e parecia que ele era bem ruim. Era mal, tudo era culpa sua e você estava sempre errado e não estava no nível dele, tanto você quanto seu irmão e sua mãe, e era abuso constante. E como você lidou com isso? Como você superou o abuso físico e emocional constantes? Sabe o que mais? Era tudo o que eu sabia. Então, quando você nasce com isso, é tudo o que você sabe. Quer dizer, você sabe que algo não está certo, porque na minha mente, quando eu era criança, a maneira como eu estava processando as coisas não estava certa. Eu tinha dificuldade de aprendizado, meu foco na vida estava longe, eu estava com medo. Eu estava com medo de tudo. E quando você tem esse tipo de base crescendo, é aí que você começa a vida. Está sendo abusado, ter de trabalhar a noite toda em um ringue de patinação, não ir à escola, e você tem um cara em cima de você que é alcoólatra, e no segundo em que se bebeda, ele enlouquece. Então, em nossa casa, vivíamos com medo. E a única coisa que não pode ser removida da cabeça de uma criança é o rosto de sua mãe. O terror da sua mãe, isso é o pior. Então, eu não me importava com meu irmão, eu não me importava comigo, mas ver essa mulher que deixou de ser Mary Poppins, a pessoa mais doce do planeta Terra, para se transformar em uma concha, em uma pessoa cujo
rosto se torna estoico, uma pessoa que não tem emoções. E isso muda uma criança. E quando você é jovem e você tem que crescer muito rápido, então aos 8 anos minha mente era como uma pessoa de 40 anos. A vida desabou sobre mim. E isso faz seu cérebro... Quando você está brincando com as crianças, você tenta evitar ser atingido o tempo todo. E todas essas coisas. E na sua casa, que deveria ser um espaço seguro, você apanha exatamente. de novo. E o que é engraçado nisso é que morávamos na Paradise Road. Morávamos na estrada Paraíso. Não foi paradisíaco. Era tudo menos paraíso. Uma vez fechadas as portas, bem, meu pai deu a todos uma visão diferente de como era. Usava um terno bonito, sorria. Isso mesmo. Seu pai é incrível. Disseram, mas as portas se fechavam e o próprio diabo saía. Então, foi difícil. E é por isso que minha fundação foi tão atingida quando jovem. Então, a dificuldade de aprendizado, o fato de você ter crescido com dislexia. Então, você pegou a saída dos esportes e disse, eu vou treinar muito forte para ser melhor em um lugar diferente, desenvolvendo uma nova habilidade em uma coisa diferente. Qual foi o obstáculo mais difícil de ultrapassar até 15, 16 anos? O obstáculo mais difícil era eu mesmo. Comecei a perceber cada vez mais que todas aquelas pessoas tinham ido embora. O que me estava perseguindo era eu. Não consigo controlar meu pai. Não consigo controlar as pessoas me chamando de negro. Não consigo controlar todas essas coisas. Mas eram coisas que me puxavam para baixo. E então começou a se tornar minha realidade. Minha realidade foi o que eles fizeram. A conversa mais importante que você terá em sua vida é aquela que você tem consigo mesmo. E minha conversa foi absolutamente horrível. E o que você dizia a si mesmo? Eu sou burro, eu não sou ninguém. Quer dizer, meu pai era ótimo em jogos mentais. Um homem bêbado e inseguro fará com que todos ao seu redor se sintam um inferno. Porque ele não quer dar a eles nenhum poder. E é por isso que ele foi tão malvado com minha mãe, comigo e com meu irmão. Porque ele não queria que ninguém estivesse acima dele. Ele queria manter você embaixo. Então, quando você cresce com todas essas coisas, todo esse ódio, e não eram apenas as surras. Eu poderia aguentar as surras o dia todo. Era uma tortura mental. Então, em integridade, seus pais colocam você em um diálogo de confiança ou você não é ninguém. Então, aquela voz na minha cabeça era... Eu sou um perdedor. E então foi confirmado quando eu cheguei à escola e no 3º ano eu estava ficando para trás. Eles queriam me colocar em uma escola especial. Você sabe, com crianças que não podem aprender. O que meu pai disse foi confirmado. Então isso se confirmou. Então comecei a trapacear. Comecei a perceber, sabe uma coisa? Estou tomando o caminho mais fácil novamente. E a partir daí começou uma bola de neve. Agora as crianças me chamavam de negro. Mas não eram todas as crianças. O que acontece é que você começa a ter uma imagem de que todo mundo te odeia. Porque sua realidade se torna tão grande que você não consegue ver a imagem clara. Podem ter sido 3 ou 4 crianças, repetindo e repetindo. Mas para mim era a cidade inteira, o mundo inteiro. O mundo me odeia. E foi aí que se tornou tóxico. E foi aí que eu me tornei o meu pior inimigo. Uau, então foram essas as conversas.